Perceberam? Vou fazer uma outra pergunta. Que perceberam? Repito a pergunta. Que perceberam? Que sem comunicação, sem linguagem, nada existe, inclusive nós, seres humanos. Não somos seres de valores, somos seres linguísticos humani. Somos seres humanos linguísticos. Os valores que nós carregamos são apenas um produto do processo de comunicação. E a pergunta no mundo do direito neste país, por exemplo, deve ser feita: que direito tem sido construído neste país? Qual é a linguagem do direito neste país nos últimos anos, por exemplo? A minha observação é, por exemplo, que dos anos 90 até hoje, a gente não sabe para que serve o ensino jurídico no Brasil. Ensino jurídico no Brasil e água de salsicha, você não sabe para que serve. Porque nunca aparece um olhar crítico sobre a realidade social. Nunca aparece um olhar crítico sobre as realidades das relações entre os humanos, que são realidades fundamentalmente comunicativas e que nessa sociedade, em regra, de natureza sociológica e jurídica. Eu trouxe uns slides aqui para passar para vocês, mas como o meu tempo vai até às 17 horas, então eu tenho 14 minutos, mas os slides que eu trouxe são slides raiz. Eles estão aqui. O tema do qual vou tratar, ele pode ser intitulado A Criminologia Bioantropológica, a Investigação Criminal e o Reconhecimento Pessoal na Realidade Brasileira. Em 1830, um rapaz que em 1764 havia lançado uma obra denominada de Dei Delitti delle Pene, dos delitos e das penas, que vocês o conhecem como Beccaria, Cesare Bonesane Beccaria, publica um tratado chamado Tratado das Penas e coloca a pena privativa de liberdade como a pena nuclear do sistema de justiça criminal da sociedade moderna. Um outro autor italiano, chamado Francesco Carrara, publica uma obra chamada Il Programma di Diritto Penale Italiano. E os dois fazem um debate. O crime é um ente social, ou seja, ele existe em qualquer relação humana em sociedade, ou o crime é uma invenção do direito. Por quê? Porque ambos haviam lido um autor alemão chamado Anselmo von Feuerbach, que havia construído um brocardo para fundamentar o direito penal moderno, brocardo esse denominado de nullo crimine, nulla pena sine legge. Nulo é o crime, nulo é a pena sem lei, que está esculpido no artigo 1º do Código Penal Brasileiro de 1940, decreto 2848. Que está esculpido no artigo 5º, inciso 39 da Constituição de 5 de outubro de 1988. E Carrara dizia: não, Beccaria, o crime não é um ente social, ele não está entre as pessoas. O crime é uma invenção da lei penal, daquilo que o professor Lamerão se referiu aqui como dogmática penal. É, a dogmática. Aquilo que Kells, em 1911, numa obra chamada Caption Problem, Resto e Teoria, Problemas Capitais da Teoria do Direito, e que depois, em 1934, numa obra chamada Rein, Recht e Teoria, Teoria Pura do Direito, ele vai chamar de a ciência do direito, a dogmática. Por quê? Porque para Kells, as linguagens não podiam se misturar. A linguagem jurídica determina a ciência do direito. Ela não pode ser moral, ela não pode ser religiosa, ela não pode ser política. Ela tem que ser jurídica para ser ciência do direito. E aí o que acontece? Em 1875, aparece um cretino psiquiatra que diz que inventa uma teoria, porque ele publica um livro chamado L'Homo Delinquente. Se você está liso,
Se você está liso aí e não tem dinheiro para um pacote de dados, você pode acessar a rede da Faculdade Internacional Cidade Viva, a internet aqui ultra veloz, e aí no Aristóteles americano, também conhecido como Google, né? E coloca aí, Cesare Lombroso, L'Homo Delinquente. E nessa obra de 1875, você vai encontrar um capítulo que esse cretino psiquiatra diz o seguinte: há determinadas pessoas que nascem delinquentes, há determinadas pessoas que nascem criminosas. Ele chamou de il criminoso nato, o delinquente nato, marginal nato. Ele inclusive construiu uma máquina que colocava nas pessoas, na cabeça das pessoas, e dizia essa máquina se a pessoa era delinquente ou não, se ela tinha nascido criminosa ou não. Se você for aí no Google, e é um desafio que eu lhe faço, em tempo real, você vai encontrar dezenas de fotos dessa máquina. Agora, eu lhe dou um prêmio de um carro zero. E você escolhe qual é o carro zero que você quer. Se você encontrar uma foto dessa máquina na cabeça de Lombroso. Na dele ele não testou. Mas na dos outros, ele gostava de testar. Isso é 1875. Um século depois, mais ou menos um século depois, 1973, aí sim, um teórico italiano chamado Alessandro Barata publica um estudo denominado de Il Programa Mínimo de Direito Penal Italiano. O Programa Mínimo de Direito Penal Italiano. No qual ele diz, a pessoa para ser taxada de delinquente ou criminosa, é preciso primeiro que o Estado cumpra com todos os seus direitos fundamentais sociais previstos na Constituição do Estado. No nosso caso, na nossa realidade, é só dar uma olhadinha no artigo 6 da Constituição Federal. Direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde, direito a emprego, direito a uma formação técnica para ter um trabalho e poder sobreviver. Só para abrir um parênteses e fazer uma provocação. Nessa porra desse país aqui, tem todo dia 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. E que quando praticam uma ação tipificada numa norma como crime ou delito, é tipificada de sujeito ativo da conduta praticada prevista na norma. Sim, e os seus direitos fundamentais sociais? Onde é que estava o Estado que não garantiu os seus direitos fundamentais sociais? Essa teoria de Alessandro Barata, de 1973, fez com que os alemães, que já tinham uma escola científica desde 1890, com o professor Franz von Liszt, na criminologia moderna alemã, quando em 1890 ele publicou uma obra chamada Strafrecht Allgemein, Tratado de Direito Penal Alemão, e naquilo que o professor Lamerão se referiu aqui, Lei de Introdução e Exposição de Motivos. Os alemães, ao olhar o texto de Alessandro Barata, vão e dizem, opa, aqui tem um princípio. O princípio da co-culpabilidade. Quando essa pessoa praticar a conduta e ela não teve materializado os seus direitos fundamentais sociais que a Constituição diz que ela tem que ter, o Estado é co-culpável com essa pessoa. E aí vocês podem estar dizendo, mas Luciano, essa teoria de Lombroso não existe mais, acabou. É mesmo? Tem certeza? Vou dar aqui só 2 exemplos sociológicos, empíricos, das últimas 2 semanas. Tem um caso aí de umas joias que veio da Arábia Saudita. Um senador da República chamado Ciro Nogueira, que foi chefe da casa do governo civil de Sua Excelência, ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, vai à CNN e dá a seguinte declaração em uma entrevista ao vivo. A jornalista pergunta, mas senador, esse caso das joias aí, não sei e tal, qual é a resposta do senador? Senhorita jornalista, não adianta querer colocar isso ou colar isso no presidente da República, porque ele não tem cara de ladrão. Ah, então no Brasil, ladrão tem cara. Então, se o ex-presidente da República não tem cara de ladrão, qual é a cara do ladrão no Brasil? A de Lombroso, que dizia, se você tem uma testa alargada,
Se você tem uma mandíbula avantajada, olhos aboticados, dedos compridos, então você é o criminoso? Qual seria a cara do criminoso no Brasil? Nos últimos dias, uma psicanálita, lá de Santa Catarina, de Blumenau, dá uma entrevista para a TV Globo do Sudeste, do Sul. O jornalista pergunta: doutora, o que aconteceu na creche Bom Jesus com aquele agressor que matou as crianças? Qual é a análise, a psicoanálise que a doutora faz? Ela vai e diz: analisando as fotos, chegamos à conclusão de que ele não tem corpo de marginal. Ele não tem corpo de bandido. Nós aqui analisamos fotos e vídeos. Não precisamos conversar com as pessoas para saber se elas são criminosas ou não. Olhando as fotos e os vídeos dessas pessoas, nós chegamos à conclusão se elas são marginais ou não. Mas vá para o inferno, doutora. Vá para o inferno, doutora. Talvez a senhora, olhando as fotos da senhora, chegue à conclusão se a senhora é marginal ou não. Aí entra o que está previsto lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3689 de 1941. Do que é que trata o artigo 226 do Código de Processo Penal do CPP? Do reconhecimento pessoal ou reconhecimento fotográfico em delegacia de polícia. E aqui os dados. A Associação de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, a COGENS, entre 2018 e 2020, pede uma pesquisa a uma famosa fundação que realiza pesquisa no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília e no Brasil. E aí essa pesquisa chega à seguinte conclusão: de cada 10 reconhecimentos fotográficos nas investigações no Brasil, 8,5 o reconhecido é negro. Ah, Luciano, então era isso que o senador da República estava querendo dizer. Ah, então era isso que a psicanálise estava dizendo em Blumenau. 8,5 de cada 10 pessoas que são reconhecidas numa delegacia como autora de um delito, elas são negras neste país. Mas ainda, em 80% dos casos, diz essa pesquisa, a pessoa era inocente. Mas ainda, sabe qual é o tempo em média que essas pessoas, em 80% dos casos inocentes, ficam presas por uma medida cautelar de vedação pessoal da sua liberdade, uma prisão preventiva? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, essas pessoas ficam em cárcere sem nunca ter estado na cena do crime. Se você quer uma comprovação, vá aí no Aristóteles americano mais uma vez. Coloque caso Paulo Mariano. Coloque aí no Google, caso Paulo Mariano. No dia 25 de dezembro de 2018, tem um assalto num coletivo no bairro de Joana Bezerra, na cidade do Recife. Passa 2018, 2019, 2020, 2021. Chega 2022. Fevereiro de 2022. Paulo Mariano, conhecido como Paulinho, é massagista do Clube Náutico Capibaribe. Ele está lá no seu trabalho. Chega uma viatura com um delegado, os policiais e... Paulo Mariano trabalha aqui, trabalha. Queremos falar com ele. Chama ele aí. Paulinho, diga. Você é Paulo Mariano? Está preso. Está preso como? Você é um dos autores do assalto ao ônibus coletivo em dezembro de 2018, no dia 25 de dezembro de 2018, no bairro de Joana Bezerra. Ele disse, improvável. Dezembro de 2018, eu estava com a minha família, com a minha esposa, meus 2 filhos, meus sogros, meus amigos na minha casa, confraternizando o Natal. Confraternizando o Natal. O delegado, por um reconhecimento fotográfico na delegacia de uma das vítimas que estava no coletivo, requer a um juiz
Porque os juízes no Brasil pensam que são o The Batman, o protetor de Gotham City, outra legião de cretinos no direito no Brasil. Vai e expede um mandado de prisão preventiva contra Paulinho ou Paulo Mariano. E aí ele é preso e ele é conduzido ao presídio de máxima segurança da cidade do Recife, Everardo Luna. E ele fica por 26 dias preso. Quando ele sai, ele dá uma aula do que é a investigação criminal, ou do que deveria ser a investigação criminal. A repórter da Globo Nordeste no Recife diz: Paulinho, como é que você explica esse caso, Paulinho? Ele diz: não sou eu que tenho que explicar, mas sim o delegado e o juiz que tem que explicar. Porque, por exemplo, fica muito fácil se o delegado, por um reconhecimento fotográfico, e o juiz chegar à conclusão de que eu sou um dos autores daquele assalto, poderiam ter ido na internet e procurado o meu perfil de rede, numa rede social chamada Facebook. Eu tenho um perfil lá. E poderiam ter comprovado que na noite do dia 25 de 2018, quase 4 anos atrás, eu postei as fotos da noite de Natal, na minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos e com os meus parentes, na noite de Natal. O delegado e o juiz poderiam ter visto isto na minha rede social, no meu perfil de rede social, e poderiam ter analisado o nexo de causalidade. Seria possível Paulinho estar no bairro de Joana Bezerra e ao mesmo tempo criar um álibi estando na periferia da cidade do Recife, postando uma foto com uma série de pessoas, confraternizando o Natal para dizer que não é o autor do delito? Diria um certo britânico: elementar, meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson. Mas Paulinho ficou 26 dias num cárcere de máxima segurança, sem nunca ter estado na cena do crime. Mais ainda, Paulinho ficou em cela com uma série de outras pessoas que também falaram para ele que estavam ali para um reconhecimento fotográfico sobre uma medida preventiva, uma prisão preventiva. Dados recentes. De 2016 a 2022, nós tivemos nesse país mais de 1 milhão de audiência de custódia. Que é quando alguém é autuado em flagrância delituosa, conduzido a um magistrado, um cretino que acha que é o The Batman, protetor de Gotham City, e que ele vai decidir sobre a manutenção da prisão ou o relaxamento da mesma. Mais de 1 milhão de audiência de custódia. E aí o que acontece? Em 60% dos casos das audiências de custódia, em 60%, então faça as contas aí, você que é bom de matemática, faça as contas. 60% de 1 milhão, quantos casos dão? Os juízes convertem a flagrância delituosa em prisão preventiva. Agora vá fazer uma pesquisa elementar, meu caro Watson, de quantos juízes que praticam delitos estão sob a medida cautelar de uma prisão preventiva neste país. E não vamos dizer que eles não são corruptos, que não vendem sentenças, que não se comunam com o Ministério Público para inventar processos. E quando não, com a investigação criminal. Como tenho 2 minutos, eu vou me reportar ao que realmente interessa. Quando nós produzimos comunicação, na comunicação, o relevante, porque a comunicação é produzida no tempo presente. O tempo presente é a unidade da diferença dele próprio em relação ao futuro. Então, o que eu produzo de comunicação no presente tem implicações no futuro do processo civilizatório. Então, eu vou me reportar a 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás,
estava um senhor ao pé da escadaria de um templo judaico, que os outros chamavam de rabino. E vêm os doutores da lei, que eram os doutores da lei de Moisés. E pela via, vem uma mulher correndo. E vários homens atrás com uma pedra, para apedrejá-la. Os doutores da lei de Moisés querem armar uma pegadinha para o rabino. E diz: rabino, diante da lei de Moisés, essa mulher que é adúltera, ela tem que ser apedrejada, porque a lei de Moisés assim determina, rabino. Qual é o seu parecer, rabino? Jesus não quis ser o debate man, o protetor de Gotham City. Ele não quis ser o Ministério Público, que é aquele outro boy, promotor de justiça, que acha que é Zorro. Só falta montar num cavalo, botar uma máscara e uma espada na cintura e sair por aí caçando as pessoas. Ele fundou um paradigma da comunicação. Ele teve um start cognitivo e fundou um paradigma da comunicação, porque ele sabia que o tempo era o tempo presente e teria implicações no futuro como processo civilizatório. Ele vai e diz: quem nunca pecou como essa mulher, atire a primeira pedra. Você que está aí, não pense que um dia você não vai cometer um crime. Dificilmente você passará por essa vida sem cometer um crime. Eu cometo uns 5 por dia. A questão é que o delegado Cláudio Lameirão não está próximo de mim, ele não pode me autuar. Mas eu cometo uma média de 5 por dia. Uma médiazinha de uns 5 por dia eu cometo. Só não fui autuado ainda. Mas quando eu for autuado, como eu estudei direito, saberei produzir argumentação jurídica para resolver a parada. A questão fundamental, quando produzimos comunicação, é se incluímos o outro no processo civilizatório ou se excluímos o outro do processo civilizatório. Como disse o professor Cláudio aqui, o direito penal trata com a liberdade. E nós vivemos na sociedade moderna. E o primeiro elemento linguístico de construção da sociedade moderna se chama liberté. Não existe sociedade moderna sem liberdade. E para concluir, como se referiu aqui o professor Cláudio Lameirão, nessa população de mais de 900 mil pessoas encarceradas nesse país, o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, afirma: 40% dessas pessoas estão encarceradas sem uma decisão judicial de mérito. Faça as contas, 40% de 900 mil pessoas estão no cárcere sem uma decisão judicial de mérito, ou seja, a prolação de uma sentença penal condenatória. O que é que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição? De que a privação da liberdade só será possível e concreta com o trânsito e julgado da decisão penal condenatória. Então, para minha conclusão, o ensino jurídico nesse país e água de salsicha, a gente não sabe para que serve. Muito obrigado.